Então, o início, a história do monge. Tudo aconteceu na minha vida de uma forma bastante espontânea, no sentido em que passei uma infância com alguma dificuldade, mas uma família normal, aparentemente, dentro do modelo do mundo. E aí, aos 6 anos de idade, eu simplesmente sonhava com uma mulher negra sentada na cama. Eu falava para minha mãe que estava acontecendo isso, e minha mãe simplesmente levou isso como um amigo imaginário. Eu voltei a ter algum sinal que alguma coisa relacionada a Deus, relacionada a uma vida espiritual estava acontecendo. Aos 10 anos, quando eu fui fazer a primeira comunhão católica, numa cidade grande que a gente está em São Paulo, numa avenida super movimentada de São Paulo, que é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na comunidade franciscana. Eu tinha 9 anos e tinha uma facilidade enorme em responder às coisas relacionadas ao Jesus, ao Novo Testamento. E aí, por conta disso, por conta de tanta competência aos 9 anos de idade em relação às escrituras da Bíblia, eu fui escolhido para entrar na igreja no dia da primeira comunhão carregando o cálice das hóstias de todos os meus amiguinhos de 9 anos. Isso coincidiu com o meu aniversário de 9 anos, passei pela primeira comunhão junto com franciscanos de uma bondade, uma gentileza enorme. E eu lembro que quando eu cheguei em casa aos 9 anos de idade, eu peguei todos os brinquedos. Imagina, uma criança pobre, no sentido real, comparado a uma criança de hoje, naquela época eram os presentes que eu nunca tinha conseguido. E eu lembro que eu cheguei, peguei todos esses brinquedos e doei. Fiquei com um brinquedo, ainda fiquei chateado porque esqueci de doar o último brinquedo. Isso passou desapercebido, levei uma vida normal, esqueci isso, não era uma criança de ler, eu preferia ficar ao ar livre, brincando, lendo, eu lia bastante, não tinha muito amigos. E aí, aos 18 para 19 anos, eu fui assistir um filme que se chama Irmão Sol e Irmã Lua, que é um filme da história de São Francisco de Assis. Sentei no cinema sozinho, no centro de uma cidade grande como a nossa, isso lá para 1979. No cinema eu comecei a chorar de forma copiosa, assim, sem parar, muito intensamente. Fiquei emocionado ao extremo, eu estava com vergonha de mim no cinema, porque o choro era muito intenso. Cada cena que o filme passava, eu me desmanchava em lágrimas. Fui para casa em silêncio, fiquei tentando entender o que aconteceu comigo, e aí eu voltei no dia seguinte no cinema, eu deixei de ir para a faculdade, e voltei no cinema e fiquei lá prestando atenção de verdade no filme. Passei 1h30 do filme aproximadamente, um filme do Franco Zeffirelli, da história de São Francisco de Assis, e eu passei o tempo inteiro no filme chorando. Dessa vez aconteceu um fenômeno estranho, porque o choro deixou de ser um choro daqui da frente, das glândulas lacrimais do olho, e passou a ser um choro muito intenso acontecendo pelas laterais aqui, corriam rios. Nessa lateral eu ficava parado, estático, olhando para a imagem. Voltei para casa já sem nenhuma condição de conversar, não contei isso para ninguém. Me tranquei no meu quarto, fiquei lá em silêncio e no dia seguinte eu voltei no filme para tentar entender o que aconteceu comigo. Sentei, começou a sessão, eu comecei a sentir dores no corpo, formigamento nas mãos, nos pés. O formigamento foi subindo, até um determinado momento que o corpo começou a zumbir. Assim, dava para eu sentir internamente o corpo fazendo um zumbido de abelhas, assim, com muita intensidade. As lágrimas continuam do dia anterior, continuavam saindo,
O cinema estava vazio, parece que era uma quarta-feira, no início da noite. E eu fiquei dormente, até o determinado momento que o filme foi parando na minha percepção, ficou uma luz branca enorme, e eu não sei quanto tempo eu fiquei parado nessa luz, nesse estado, sem sentir o corpo, sem pensar nada, sem ter nenhuma ação, a não ser simplesmente ficar ali, né, nesse oceano de vazio, vazio imenso, imenso. Daí eu lembro que a minha consciência foi retomando, eu olhei em volta, não tinha quase ninguém, as pessoas tinham saído da sessão. Eu me levantei com muita dificuldade, meu pé estava arrastando, eu estava totalmente formigando, meu corpo estava todo dormente. Daí eu caminhei de cabeça baixa até a esquina e sentei numa loja que estava fechada no chão e levantei a cabeça. Na hora que eu levantei a cabeça, eu comecei a notar fumaça azul e vermelha em volta das pessoas. Algumas pessoas com a fumaça vermelha e outras pessoas com uma fumaça azulada. E as pessoas com a fumaça azulada, elas emitiam um brilho nos olhos, né? Aí eu fiquei olhando, não sei precisar quanto tempo para isso, na rua, né, dentro dos carros. Daí eu olhei para o chão e percebi que as pessoas deixavam pegadas desse líquido vermelho e azul, era um líquido elétrico, né? E a pegada, eu percebi que a pegada ficava pulsando até ela desaparecer. Quando eu fixei ainda mais o olhar, eu comecei a perceber que as pessoas deixavam, como se fossem cabelos, elas deixavam fios, como se fosse fibra ótica. Na época eu não sabia o que era fibra ótica, hoje eu sei. E esses fios esbarravam nas outras pessoas e parece que dava choque. As pessoas se comunicavam de alguma forma através desse eletricidade líquida, né? Hoje eu sei que isso chama plasma. Na época não existia nem livro para isso. E aí, no meio desse estado, que eu não sei precisar quanto tempo eu fiquei lá olhando e sentindo as pessoas, me sentindo totalmente invisível, ali ninguém olhava para mim, ninguém me percebia, né? Do outro lado da rua, né? O cinema tinha uma rua que saía na frente, e aí do outro lado da rua eu vi uma luz branca no início, e depois ela foi ficando dourada, só que a luz chegava no 10º andar dos prédios, assim, né? Como eu não estava pensando nada, porque se eu tivesse algum tipo de atividade mental, eu ia achar, depois eu refleti sobre isso, que eu ia morrer, né? Porque estava abrindo a porta de algum lugar, né? Mas na verdade, quando virou a esquina, veio um homem muito pobre puxando uma carroça, com 2 cachorrinhos na carroça, amarrados com fio de eletricidade. Mas esse homem, diferente de todos os outros, dos poros dele saía luz, né? Não era mais vermelho e azul, né? Porque eu olhava para a minha mão, tentando procurar essa luz, e via ela transparente. Mas aquele homem era sólido, com o corpo como se estivesse repleto de purpurina, luz saindo dos olhos, da cabeça, assim, a luz da cabeça girava, né? Hoje eu entendi a auréola dos santos por causa disso. E aí, praticamente, esse homem caminhou na minha direção, com a mão totalmente suja, assim, hoje eu reflito que era sujeira pelo estado dele que me sobrou na memória. Mas na hora era muita luz, com algumas moedas. Estendeu a mão para mim e perguntou assim: você está precisando de alguma coisa, filho? Daí eu lembro que eu não tinha emoção, porque se eu tivesse emoção, quando eu lembrei isso depois, eu chorei. Mas na hora eu simplesmente olhei para ele, balancei a cabeça, ele sorriu de uma gentileza enorme, colocou os 2 cachorrinhos de novo na carroça e caminhou, subindo a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que era lá embaixo, onde tinha o cinema Paramount, e eu fiquei sentado, não sei precisar quanto tempo,
peguei o ônibus, atravessei a rua, peguei o ônibus, cheguei em casa, em silêncio, entrei no meu quarto, me tranquei. E eu lembro que eu passei 3 dias em silêncio absoluto, mas sentindo coisas do tipo, eu fechava os olhos e sentia meu irmão, minha mãe, nos aposentos do lado. Né? Eu sabia o que eles iam falar para mim antes deles começarem a falar. Né? Eu me lembro que eu encostei numa árvore sem querer no parque, num desses dias de manhã, e eu senti o dia que a árvore era uma semente, até o dia que ela ia morrer. Eu sabia como ela ia morrer, eu não sei como isso aconteceu. Mas a cena mais comovente foi eu chegar na frente do meu cachorrinho, o Totti. Né? Eu tinha dado um banho nele, e ele olhou para mim e mostrou que eu não tinha cortado o pelo entre os dedinhos, entre a patinha dele. E aí eu olhei para ele e pensei, assim, com o coração aberto, falei, meu Deus, você sempre falou, tudo sempre fala, e eu não conseguia perceber nada. Eu vivi 18, 19 anos da minha vida focado em mim mesmo e nunca percebi a realidade. Eu nunca vi meus irmãos de verdade, eu nunca tinha visto a vida de verdade, a água de verdade, eu não tinha visto nada. Né? Nesse estado, né, de sem mente, simplesmente lendo a realidade sem raciocinar sobre ela. Né? Depois, com o tempo, eu descobri que isso é um estado yogi, mas na época eu não sabia. Eu simplesmente fiquei quieto, em silêncio esses dias, e aí minha mãe me chamou e falou assim, você é surfista, você está calado durante 3 dias, trancado no seu quarto com esse olhar estranho, eu tenho certeza que você está se drogando, só pode ser, você não está normal, você está com problemas. E aí quando eu falei, não mãe, eu não estou com problemas, no ato de eu ter falado isso, os efeitos especiais foram esvanecendo, as luzes, os sons, as pegadas coloridas, a visão do amanhã, a certeza do ontem, tudo foi apagando e sumiu. E aí eu passei a ser uma pessoa que eu não era mais normal, e não era nada, assim. Eu passei a ser uma pessoa que tinha descoberto realidades e que eu não sabia nem como voltar para elas e nem sabia direito o que era aquilo. E isso é o primeiro capítulo de uma caminhada.